Ideologias e cristianismo, ou cristianismo e ideologias. Abra a Bíblia aí, querido, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Esse é um texto que Paulo faz uma defesa ao seu apostolado diante de alguns ataques contra a autoridade apostólica dele. E nesse texto nós temos aqui algumas implicações que nós vamos tratar no tema cristianismo e política. Tá ok? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Bom, vamos lá. O tema ideologias, cristianismo e ideologias, é um tema, eu creio que vai trazer um equilíbrio muito grande para as nossas vidas. Eu digo que o equilíbrio está nas Escrituras Sagradas. Tá ok? Bom, esse texto de Paulo está inserido na segunda carta. E essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreveu com alguns propósitos. Tudo aquilo que a gente fala, escreve, tem algum propósito. Quando Paulo escreve a segunda carta, Paulo estava expressando uma gratidão pelo arrependimento e obediência na vida dos coríntios, dos irmãos de Corinto. Isso está no capítulo 7, do versículo 5 ao 16. Então, primeiro, essa carta é para expressar a alegria de Paulo diante do arrependimento e obediência dos irmãos de Corinto. Segundo, Paulo escreve incentivando aos irmãos de Corinto que eles ajudassem os pobres em Jerusalém. Tá ok? O capítulo 8 ao capítulo 9. Terceiro lugar, terceiro ponto da teologia bíblica da segunda carta. Paulo faz uma defesa apostólica ao seu apostolado diante de falsos apóstolos que surgiram naquela época. Eu digo que falsos apóstolos surgem o tempo todo. Paulo faz uma defesa do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 10. Bom, ao final desta lição nós vamos extrair algumas implicações práticas do texto aplicado àquilo que a gente precisa tratar hoje, que são as ideologias. Bom, dois temas principais estão aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O primeiro tema é o consolo. O segundo tema, o encorajamento diante do sofrimento. Aí Paulo vai tratar no capítulo 12, do versículo 9 ao 10, sobre a força de Deus em meio à nossa fraqueza. Bom, eu queria dar uma dica de leitura para quem quer se aprofundar no tema cristianismo e política. Está aqui, David Koyzis, ele veio no Brasil ano passado, ele é cientista político, vamos dizer, ele não é teólogo de formação, mas ele tem um conhecimento teológico muito grande, mas ele é cientista político, David Koyzis. Ele está no Facebook, está vivo, é uma figura simpaticíssima, ele responde quando você manda para ele alguma coisa, não é assessor que responde no lugar dele, ele mesmo responde. É
uma figura simpática, né? E esteve aqui em Goiânia, ele é amigo do Guilherme de Carvalho, que esteve aqui com a gente. Uma análise crítica às ideologias contemporâneas. Quem quer se aprofundar mais no tema, adquira Visões e Ilusões Políticas, tá ok? Do David Koyzis. Vamos lá, então? Bom, a nossa lição de hoje, ela propõe o estudo de cristianismo versus ideologia. Né? E a primeira pergunta é: existe neutralidade política? Eu queria fazer essa provocação inicial com vocês. O nosso desafio nessa lição é descobrir a idolatria que existe tanto na direita quanto na esquerda. Tá ok? Por quê? Tanto a direita quanto a esquerda política, que tem se discutido muito hoje, e em virtude das redes sociais, muitas pessoas estão se definindo muito cedo. Eu digo que é um pouco de imaturidade para definições tão rápidas. E às vezes a gente vê alguns jovens tão apaixonados, com definições tão ligeiras, tão rápidas. Essa coisa da juventude, de se apaixonar muito rápido, defender coisas de forma muito apaixonada, sem pressupostos bem formados. E muito me preocupa também essa guerra entre Lula e Bolsonaro, ou entre esquerdistas e direitistas. Muito me preocupa também, muito me preocupou quando Lula foi colocado como salvação da nação, e muito me preocupa também quando o Bolsonaro é colocado como a solução, a salvação do nosso problema. Então, a nossa postura aqui na Ibadel não vai ser uma postura partidária, como nunca foi, nesses quase 20 anos que nós estamos aqui. Nós não queremos levantar uma postura partidária, nem queremos ficar também em cima do muro, embora eu não diga para vocês em quem eu vote e não vá orientar vocês em quem tem que votar, eu vou orientar vocês biblicamente e teologicamente. Também eu, na minha pessoalidade, na minha particularidade, eu não vou ser um cara neutro. Eu tenho meu voto. Eu não vou ser trouxa. Eu tenho o meu candidato, eu tenho as minhas convicções, só que eu estou ainda estudando isso. Não sei quem é ainda, nem eu sei agora, diante do quadro atual. Mas eu nunca falei e não quero falar, e a gente também não vai apoiar candidato como nunca apoiou aqui. Apoiou. Acho que a igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Tá ok? Existe neutralidade? Não. Não existe neutralidade. Todos vão defender algum tipo de ideologia. O motivo dessa lição é identificar se as ideologias que estão sendo defendidas, elas têm uma conformidade com as escrituras sagradas. E quando eu falo em conformidade com as escrituras sagradas, não é pegar textos isolados e aplicar. Não, é fazer um estudo apurado da palavra de Deus acerca daquilo. Tá ok? Então, tomemos muito cuidado com as polarizações. A Ibadel não vai dizer qual candidato que você tem que adotar. Não vai ser do nosso feitio, nunca foi, mas também tome cuidado com as polarizações. O critério que nós vamos adotar, nós vamos dizer no final da lição. Tá ok? Bom, então não há neutralidade política. Não existe neutralidade ideológica. Todo mundo parte de uma cosmovisão. Ou seja, todo mundo tem uma visão de mundo conforme algum pressuposto. Não existe neutralidade. Todos temos uma cosmovisão. A Reforma Protestante trabalha a cosmovisão cristã, ou seja, Cristo no centro de tudo. O que a Reforma Protestante trabalhou?
em todas as áreas da nossa vida, tanto no entendimento da salvação, quanto no entendimento das questões sociais, das questões políticas. Qual é o posicionamento da reforma protestante, da teologia reformada? Nós partimos de uma cosmovisão cristã, ou seja, a nossa visão de mundo, a nossa visão de nós mesmos, a nossa visão da sociedade parte de Cristo Jesus. Em detrimento da queda, da criação e da queda, a nossa visão de mundo é Cristo. Então, a partir de Cristo Jesus, nós temos uma cosmovisão, uma visão de tudo que nos cerca. Tá ok? Então, essa é a posição da teologia reformada. Quando você fala de cosmovisão cristã, quem trabalha melhor a cosmovisão cristã, na minha opinião, é a teologia reformada, porque coloca Cristo lá no centro e não tira ele de jeito nenhum. O que os reformadores fizeram foi isso. Olha, o homem está no centro, o Papa está no centro. Vamos tirar o Papa do centro e vamos colocar Cristo, que a coisa resolve. Esse foi, eu digo que o principal debate no século XVI. Então nós não temos neutralidade. Sabe aquele professor que diz assim, não, nós precisamos ser neutros. Se tem alguém aqui que faz universidade, e principalmente nas universidades federais, e o teu professor disser assim para você, olha, nós precisamos ser neutros academicamente. Diga para ele, ô professor, e onde é que se encontra a neutralidade? Todos nós temos um ponto de partida. A diferença é que para alguns o ponto de partida é o acaso e para nós o ponto de partida é Cristo. Se tem alguém que está fazendo universidade pública, estude muito sobre cosmovisão cristã, sobre apologética. Porque o principal posicionamento de um professor universitário é te dizer que a neutralidade é algo que deve ser buscada. Não existe neutralidade. O professor universitário está partindo de algum ponto. Nós não somos neutros também, não. O nosso ponto de partida é Cristo. Quando alguém te fala assim, mas você também não é neutro. Não, realmente eu não sou neutro. Meu ponto de partida é o Senhor e sua obra na cruz do Calvário. Então não existe ideologia neutra. Todos partimos de uma cosmovisão. E quando nós partimos da cosmovisão cristã, nós entendemos que o desígnio de Deus para a nossa vida só pode ser encontrado na Escritura Sagrada. Tá ok? Então, uma cosmovisão cristã, ela é bibliocêntrica. Eu vou resolver os dilemas da minha vida, da minha trajetória, não é conforme as ideologias, mas conforme as Escrituras. Embora a gente esteja muitas vezes envolvido emocionalmente com algum tema ideológico pós-moderno, eu te convido nessa manhã, o objetivo dessa lição é te convidar a se desapaixonar do seu envolvimento emocional e histórico com algum tema que mexeu com a tua vida. Por exemplo, meu pai dizia na Bahia, meu pai ele tinha uma visão direitista, depois ele passou por uma visão esquerdista, porque ele dizia que depois do Lula, todo mundo na Bahia conseguia comprar uma moto. E meu pai era um cara polido do ponto de vista intelectual, mas ele caiu nessa armadilha ideológica. Então, vamos nos desapaixonar disso. E vamos colocar a nossa vida cristã no centro de tudo isso. O Cristo no centro de tudo isso. O que é uma ideologia? Segundo lugar. Então, primeiro lugar, não existe ideologia neutra. Então, vai anotando aí. Primeiro lugar, não existe ideologia neutra. Todos nós temos uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, de sociedade. Quem sou eu? Quem é Deus? Quem somos nós? O que é o mundo? O que é a sociedade? Segundo, o que é uma ideologia? O próprio David Koyzis vai dizer que todos os segmentos políticos constituem uma ideologia que precisa ser avaliada. Agora vem aqui, o principal. Todas as posturas políticas possuem uma ideologia. Agora, todas elas precisam ser avaliadas
e agora presta atenção aqui comigo, e julgadas pela perspectiva cristã. É como se você colocasse tudo que está ao seu redor e lançasse a luz da palavra, que é Cristo. Cristo é a palavra. E a palavra escrita também é a palavra. Então você coloca tudo isso e lança a luz. Quando você lança a luz, o primeiro efeito, a primeira consequência quando você coloca a luz, que é Cristo e a sua palavra, é os falsos deuses e os ídolos que estão na pós-modernidade, na contemporaneidade, nas ideologias, eles são desmascarados. Então, o nosso objetivo como cristãos é colocar a luz do Evangelho em tudo que nos cerca, para que essa luz do Evangelho desmascare e descortine e tire as máscaras daquilo que se apresenta como algo bom, mas que são falsos deuses. É o que Paulo viveu aqui no nosso texto base. Aqui em 2 Coríntios, Paulo ele atacou falsos apóstolos. Ele faz uma defesa do seu apostolado, e ao mesmo tempo que Paulo faz uma defesa do seu apostolado, ele desmascara os falsos apóstolos. Ele diz que os falsos apóstolos, eles usam de nós sofismas, altivez. E Paulo diz, olha, leve todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. No sentido de que, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir esses nossos sofismas. Nós vamos tratar o que significa isso lá na frente. Essas fortalezas, essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, ideologia, ela está em todos os segmentos. Se você diz assim, não, o meu partido político não tem nenhuma ideologia, então não é partido. Todos os partidos têm alguma ideologia. Agora, à luz da palavra de Cristo e da palavra, nós temos que analisar essas ideologias. Tirar as gorduras. Tem sempre uma gordurinha. Nem toda gordura é prejudicial, mas existe um excesso de gordura que pode entupir as tuas artérias. Bom, o autor aqui dessa lição, ele trata da diferença entre ideologia e utopia. Tem até uma música que diz, ideologia, eu quero uma pra viver. O Cazuza que cantou isso, não foi? Cazuza, quando cantou isso, não vai ficar escandalizado porque eu estou falando de Cazuza aqui não, tá? Cazuza não é meu exemplo não, o meu exemplo é Cristo. Mas quando ele disse que ele queria uma ideologia para viver, ele estava errado? Hã? Não. Ideologia, eu quero uma para viver. Sim. Seria idiotice eu dizer que eu não quero nenhum tipo de pensamento. Agora, a partir do pensamento de Cristo, eu preciso descobrir se essa ideologia ela guarda alguma identidade com o que Cristo pensa. Esse é o desafio do cristão. O problema é que muitos cristãos da atualidade estão cantando a música do Cazuza e adotando algumas ideologias sem nenhum senso crítico. Sabe aquela coisa onde tem a fila grande? Naquela época, 2 semanas atrás, na época da falta da gasolina, onde tinha uma fila, eu estava parando atrás. Às vezes não era nem fila para um posto. Um dia eu parei numa fila de uns carros, era para lavagem de carro, não era nem para abastecer. Mas onde tinha fila, eu estava encostando o carro. Por quê? Porque a nossa postura é essa. Onde tem gente, tem coisa boa. Ou coisa ruim. Então, vamos tomar cuidado com isso. Na época do Lula, bom, vai salvar o Brasil.
Aí aquela multidão de gente acompanhando. Agora é o Bolsonaro, vai salvar o Brasil, vamos todo mundo atrás. Não, calma aí, cara. Deixa eu estudar quem é, o que ele pensa, quais são as propostas. E outra, não existe salvação política messiânica. Os judeus queriam isso. Quando Jesus veio, como o pastor Maurício até pregou esses dias, quando Jesus veio, os judeus pensaram assim, puxa, chegou o nosso salvador político. E Jesus inverteu tudo, porque ele diz, olha, meu mundo não é, meu reino não é deste mundo, meu irmão. Na narrativa de Marcos, na teologia de Marcos, há uma sede por poder muito nítida. Jesus, quando chega lá, eu quero ser o ministro do Estado, hein? Senhor, coloca meu filho um à direita, aí, ok, coisa e tal. Eu fico imaginando que os discípulos pensaram assim, nós vamos ganhar essa guerra contra Roma e vamos ganhar, e os 12 vão ser os 12 ministérios. Ministério da Educação, da Cultura, da Tecnologia, não sei o quê. E Jesus, no capítulo 10, por exemplo, ele vira para os caras e fala, olha, o maior é aquele que vai servir. Então, se a gente pudesse resumir a teologia política de Jesus, ela é resumida em uma palavra, diaconia. A teologia política de Cristo, ela é resumida numa única palavra, diaconia. Você quer ter uma boa teologia pública, uma boa teologia política? Sirva. O problema é que, por exemplo, essa teologia, essa política do Distrito Federal, ela não é uma teologia de diaconia, é uma política de poder, de glamour, representação de igreja. O cara é candidato de uma igreja, ele quer representar a igreja, ele não quer servir o povo. Eu tenho uma crítica muito feroz em relação ao sistema político do Distrito Federal. Mas eu vou deixar para o final. Ideologia e utopia. Ideologia anda lado a lado com utopia, conforme a definição dada na lição anterior pelo pastor Maurício. Afinal, ela descreve uma disposição mental que transcende o mundo real. Tanto a utopia quanto a ideologia são reações de insatisfação com as coisas como estão. Só que existe uma diferença clara entre ideologia e utopia. A ideologia, ela se nega a substituir a ordem vigente. As ideologias, elas não dizem que você vai ter que substituir tudo. As utopias, elas são diferentes. As utopias, elas pretendem mudar a ordem vigente. Então, ideologia, todos temos ideologias, todos os partidos possuem ideologias, e essas ideologias não propõem a substituir a ordem vigente. Isso é um papel das utopias. Tá ok? Então, as ideologias, elas são diferentes das utopias. As ideologias, elas tendem a ser conservadoras, mas não o conservadorismo não no sentido de deixar de apoiar o aborto. Não é esse tipo de conservadorismo. Porque tem ideologias que apoiam o aborto. Mas o conservadorismo das ideologias é porque elas não querem substituir a ordem vigente. Isso é um papel da utopia. Então, vendo essa diferença entre ideologia e utopia, a ideologia talvez pareça ser mais inofensiva. Por exemplo, uma utopia, vamos tirar a democracia. A ideologia não pensa em acabar com a democracia. As ideologias, pelo menos o que eu entendo por ideologia as ideologias elas não pensam no sentido de vamos mudar o sistema de governo. Não, isso não é coisa da ideologia, isso é coisa utópica. Mas aí que mora o perigo. Você faz a diferença entre ideologia e utopia e você não consegue enxergar os falsos deuses que estão nas ideologias. Às vezes você não consegue enxergar os ídolos que estão nas ideologias, porque você pensa assim, não, a ideologia ela não quer mudar o sistema de governo, ela até fala de democracia, de igualdade. Tem ideologias que elas confundem a cabeça da gente, porque elas falam em ajudar o pobre, elas falam em evitar
elas falam em manter a democracia, até o discurso da democracia é muito forte nas ideologias, e isso confunde a nossa cabeça. Isso mexe no nosso cérebro e nos dá alguma direção de que não é tão perigoso assim não. Está cuidando do pobre e não vai ser antidemocrático, então é uma boa ideologia. É aí que mora o perigo. Não há ideologia neutra e todos nós temos pontos de identificação ideológica. Agora nós precisamos identificar, dentre essas ideologias, as que ferem o pensamento de Cristo. A exortação de Paulo aqui, quando ele ataca os falsos profetas, os falsos apóstolos, é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é a obediência de Lula ou de Bolsonaro, é a obediência de Cristo. Quarto lugar, a idolatria. Quando você pega a cosmovisão cristã e lança luz sobre as ideologias, o que você está fazendo? Você está... Não tem os caças-fantasmas? Você lembra dos caças-fantasmas? Um desenho? Aqui a gente está igual caça-idolatria. O Calvino dizia, né, que nosso coração é uma fábrica de ídolos, e literalmente é. Até quando a gente pensa que está querendo fazer alguma coisa de bom, só em pensar que a gente está querendo fazer alguma coisa de bom, a gente já está caindo na idolatria da falsa humildade, né? De achar que nós temos alguma coisa de bom para oferecer. Então, nosso coração é uma fábrica de ídolos, de fato. Até a nossa bondade eu preciso desconfiar dela. Até do meu pretenso discurso de bondade. Que o meu discurso de bondade é perigoso, porque eu sempre quero desconstruir o outro para levantar a minha moral. A desconstrução é para levantar a minha posição. Né? Então, de fato, não há inocência nesse processo, não. A ideologia perigosa que a gente tem que tomar muito cuidado é aquela que coloca confiança no homem e na capacidade que aquele homem tem de redimir uma nação. Então, quer analisar os partidos? Quer analisar em quem você vai votar? Eu não vou dizer em quem você vai votar, mas nós vamos ensinar através dessas lições sobre como você vai votar à luz das Escrituras, à luz de Cristo. A ideologia, quando põe confiança na redenção de uma sociedade através de uma figura humana ou um partido, ela se torna idolátrica. Se torna motivo de briga, se torna motivo de discussão nas redes sociais, se torna motivo de briga na rua, de morte, assim como tem no interior. Nessa época de campanha, quem é do interior aqui sabe que no interior rola morte, gente. A Alessandra lembra dessas histórias, né? No interior, né? Várias mortes. Então gera morte. Por quê? Porque coloca-se a salvação numa pessoa. Uma ideologia sempre terá a pretensão de servir como se fosse uma religião. O grande problema, eu acho que o grande ídolo que tem que ser desmascarado atualmente é você colocar um candidato como se, ou uma ideologia como se, e servir a esse candidato e essa ideologia como se fosse uma religião. Como se estivesse religando você a um plano maior. Esse foi o mal da teologia chamada teologia da libertação, que influenciou muito o cristianismo nas décadas de 60 e 70. Quem é pedagogo aqui vai saber que algumas coisas que Paulo Freire propôs veio da teologia da libertação. No sentido de colocar a redenção na figura da educação. Outros colocam a redenção na figura de ajudar os pobres. A salvação está em mudar a sociedade para uma sociedade mais justa, economicamente falando, mais igualitária.
Essa é a teologia da libertação. E essa teologia da libertação, ela influenciou o PT. O PT nasceu nesse contexto da teologia da libertação, de que a igualdade social, o marxismo, o pensamento de Marx é o que iria realmente salvar a humanidade. E muitos cristãos caíram nisso. Deixaram a posição bíblica, deixaram a figura da cosmovisão cristã, a salvação somente em Cristo, e começaram a encarar as ideologias marxistas propostas pela teologia da libertação como realmente o que há de bom. O que realmente vai trazer a diferença. Sim, a educação, ela é a base. Mas a proposta de Paulo Freire de uma educação libertadora, como um fim em si mesmo, é algo demoníaco. Por quê? Porque você anula a cruz de Cristo. E esses caras eram cristãos. Esses caras que propunham a salvação através de sistemas ideológicos, muitos deles eram cristãos. Leonardo Boff foi expulso da Igreja Católica pelo o antigo Papa Ratzinger, por conta dessa postura dele. Por quê? Porque a teologia da libertação, ela descarta a cosmovisão cristã da criação, queda e redenção em Cristo Jesus somente, e substitui essa cosmovisão por uma libertação puramente política, uma libertação social, uma libertação educacional. Essa foi a influência que o PT teve. Então, eu não diria que o PT é de todo ruim. Isso é um extremismo. Eu também não diria que o direitismo não tem coisas boas e não tem coisas ruins. Coisas boas foram feitas por ambos os lados no Brasil. Agora você precisa identificar o que você quer para a sua vida. Se você quer ser um seguidor de Cristo ou quer ser um seguidor de uma ideologia política sem considerar os excessos que aquela ideologia pode trazer, os prejuízos que aquela ideologia pode trazer para a sua família, para a sua casa, para a sua própria fé. O que está em jogo é isso. A idolatria está no cerne do problema aqui dessa lição de hoje. Por quê? Porque algumas ideologias, elas fazem que a salvação venha a nós através do quê? Da maximização da liberdade. Tem ideologias que estão propondo essas figuras do LGBT. Por quê? Porque eles dizem que somente uma liberdade maximizada pode produzir salvação do ser. E tem cristãos que estão caindo nisso. Porque sabendo que tem um líder de jovens aqui em Brasília de uma igreja que é totalmente libertário nesse sentido. Precisa ser repreendido duramente pelo seu pastor. Eu não sei se o pastor é tão corajoso assim, eu estou achando que é um pouco frouxo. Que a nossa realidade hoje é de homens frouxos, quando não afeminados, que não têm coragem de assumir a postura que deve ser seguida. Olha, a maximização da liberdade é algo tão sério, afronta tanto a palavra de Deus, porque cai num erro que Adão caiu. Qual foi o erro que Adão caiu? Autonomia, independência. Autonomia do ser, independência. O primeiro pecado foi esse. Fruto do iluminismo, veio o ser em busca da verdade através da razão. Fruto do pós-modernismo, vem agora o ser humano desconstruindo tudo, dizendo que não há verdade objetiva, não há verdade absoluta. Então a gente vive num período pós-moderno que eu chamaria esse período de irracional. O período moderno, o período chamado do racionalismo, onde a verdade tinha que ser um fator descoberto através
da razão e do empirismo positivista, hoje foi substituído por um tipo de irracionalismo. O William Lane Craig ele fala uma coisa. A pós-modernidade ela acha que não há verdade objetiva, não há verdade absoluta. Mas quando o cara fica doente, o cara vai ler a bula do remédio para descobrir a posologia, para saber os efeitos colaterais. Poxa, que interessante, né? Não há verdade objetiva, mas quando eu estou doente, eu quero ler a bula do remédio, eu quero ir ao médico para descobrir o que eu estou passando. Podia falar com esse indivíduo, olha, não há verdade. É tudo subjetivo. Então o período que a gente vive hoje é esse. E a idolatria está permeada nesse período. A propriedade comum também foi algo difícil, que foi colocada como se fosse a salvação da humanidade. Aí quem defendeu a propriedade comum buscou muitas propriedades para si próprio. Não só o Lula, mas outros líderes direitistas também fizeram isso. Mas fizeram com outro tipo de discurso, com outro tipo de ideologia. Então, a ideologia capitalista e a ideologia socialista pode desaguar nos mesmos erros. Agora, o que eu defendo aqui não é que você fique em cima do muro, igual a múmia. Não. Descubra a idolatria por trás de cada ideologia, à luz das Escrituras. Mas para fazer isso, você tem que ter um estudioso bíblico. Por que o povo de Deus é tão manipulado hoje? Por que as igrejas se tornaram currais eleitorais? Porque o povo não estuda a Bíblia. Não estuda. Não lê. Primeiro, não lê. São poucos que leem a Bíblia. Segundo, não estudam. São poucos que estudam a Bíblia. Viram currais eleitorais. Brasília, por exemplo. Brasília é uma serva de currais eleitorais. Fico morrendo de pena do povo. Morrendo de pena, porque são levados com muita facilidade. A inteligência é substituída por um seguidor cego. Esquerda e direita. Sexto lugar. Como é que a gente vai entender essa relação de esquerda e direita? Eu sei que na sua cabeça está dando um nó. Se tiver alguém para falar alguma coisa, pode falar. Os termos esquerda e direita ainda é muito pouco compreendido no Brasil. Quem compreende aqui o que é esquerda e o que é direita? É difícil de compreender. Especialmente nos dias atuais. E nos dias atuais tem surgido uma resistência conservadora. Sim ou não? Devido a um desgaste. Os 13 últimos anos do governo PT trouxe um desgaste muito forte ao Brasil. Só que a corrupção ela não começou no PT, gente. Aí vamos ser honestos. Tá ok? A lição de hoje é para a gente trabalhar a honestidade. A corrupção não começou com o PT. Ela já vem desde a época do descobrimento do Brasil. Eu não li o livro todo, mas a Gisele leu. Do Raízes do Brasil, do irmão do Chico Buarque, qual é o nome dele? Sérgio Buarque de Holanda. O pai do Chico Buarque. É o Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que o Chico Buarque esqueceu de ler o livro do próprio pai, mas tudo bem. Leia esse livro. Eu li acho que 2 ou 3 capítulos. Ele vai falar sobre corrupção nos primórdios. Então, corrupção não veio com o esquerdismo na década de 60, 70 e 80. Olha as nossas raízes. Quando você vê o Portugal jogando aí na Copa, lembre-se sempre das nossas raízes. Gente, o Buarque de Holanda, ele conta a história de Portugal e de se arrepiar. Todo o sistema cultural que a gente tem aqui, lógico, quando eles chegaram aqui, misturou o que eles já tinham com alguma cultura local, virou um caroço de angu. É de arrepiar como a nossa cultura ela tem a influência portuguesa. Antes tivéssemos sido colonizados pelos alemães ou pelos holandeses, como tem algumas raízes holandesas na África do Sul,
aqui no Brasil, em Recife? Antes fosse. Então, as raízes da corrupção não estão no esquerdismo. O que o esquerdismo fez foi trazer ideologias salvadoras, assim como o direitismo em algum momento faz. Mas o que o esquerdismo fez foi trazer ideologias salvadoras da maximização da liberdade, da propriedade comum, e aí vai. Direita e esquerda. O surgimento desses termos se deu na Revolução Francesa, 1789. O uso dos termos nasceu por causa dos assentos dos deputados da Assembleia Nacional Francesa. Os monarquistas tradicionais, eles assentavam à direita do presidente da casa e os republicanos à esquerda. Surgiu daí. Foi apenas isso que diferenciou os dois grupos, inicialmente falando. Os que assentavam à direita e os que assentavam à esquerda. Uns eram monarquistas e outros eram republicanos. Cada um tinha algumas ideologias distintas. Com o tempo, a direita monarquista perdeu força e influência, dando lugar, portanto, ao socialismo na França. A França sofreu uma influência muito forte do iluminismo. É tanto que o feminismo tem uma forte origem na França. O discurso de que a autoridade da igreja oprimia muito as pessoas. Esse é o discurso do iluminismo. Não, a reforma protestante veio, tirou o Papa, mas colocou outro Papa, o Papa de papel. Os iluministas acusam os reformados de terem substituído o Papa pelo Papa de papel. Quem é o Papa de papel, segundo os iluministas? A Bíblia. Então, a Revolução Francesa, que tem influência no iluminismo, tem uma raiz muito forte anti-autoritário. Então, as expressões de libertarianismo, na verdade, é a libertação de qualquer tipo de autoridade. Eles queriam dizer o seguinte, olha, eu não quero a autoridade do Papa e nem quero a autoridade da Bíblia. Eita fé. Eu não quero nenhum tipo de autoridade. Lascou tudo. Nesse começo, a direita favorecia a monarquia e a esquerda o povo. Então existia essa figura da direita favorecendo a monarquia e a esquerda favorecendo o povo. Com o passar dos anos, esses termos sofreram variações, dependendo das novas questões e problemas que foram surgindo. No século XX, o binômio esquerda-direita passou a orbitar em volta das questões de igualdade social e economia. Contudo, esses termos são tão instáveis que, se alguém se identificar apenas por eles, poderá sofrer acusações por defender causas distantes de seus verdadeiros ideais. Por exemplo, o racismo é um resultado do que é chamado extrema-direita. Sim, por defender o princípio de que as pessoas são diferentes por causa da questão biológica. Por outro lado, o comunismo, você vê que há pontos negativos em ambas as posturas. Por outro lado, o comunismo, na extrema esquerda, tudo que é extremo, perigoso, né? Acredita que a diferença entre as pessoas é determinada pela cultura. Portanto, é preciso eliminá-la completamente e fazer a sociedade renascer numa nova e irreal igualdade. Nem na Bíblia teve essa igualdade. Jesus não era de direita nem de esquerda. Jesus teve um cuidado especial com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com as mulheres, especificamente na teologia de Lucas, sim. Mas a teologia de Lucas não está dizendo que Jesus veio para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. Mesmo porque quando os discípulos falaram para Jesus, Jesus, é difícil um rico se salvar, e Jesus disse para eles, olha, não há impossíveis para Deus. Jesus salva os ricos, os pobres, os negros, os brancos, não tem diferença nenhuma. Agora, no esquerdismo, que é voltado para o povo, e o direitismo, que é voltado para a monarquia,
há extremos em cada uma dessas posições. E para o cristão não há esquerda e nem direita. Para o cristão há uma busca em se descobrir quem é que está, de fato, cumprindo um mandato delegado por Deus. Vou repetir. Para o cristão não há direita e nem esquerda. Para o cristão há uma busca por descobrir quem é que está cumprindo melhor o mandato delegado por Deus. Isso parece mais coerente, parece mais equilibrado, isso parece mais bíblico, não parece? Porque isso lembra quem? Romanos 13. A autoridade foi construída não foi por homem, foi por Deus. Então busque aqueles que estão diretamente ou indiretamente, cumprindo o mandato. É difícil? É. Você vai conseguir encontrar a pessoa perfeita para isso? Não. Eu vou te dizer quem é essa pessoa perfeita? Não cai nesse laço do demônio. Esse laço do Satanás. Eu vou proibir aqui a igreja de ter as suas aptidões? Também não. Outro laço demoníaco. Eu vou perseguir algum irmão porque é de direita ou de esquerda? Também não. Outro laço satânico. Não vou fazer isso. A gente vai orientar. Quem tem ouvidos, ouça. Os cristãos buscam identificar com alguma ideologia sem descobrir que essa ideologia ela tem um problema grave, biblicamente falando. Esse é o grande problema. Você não descobre o ídolo. O ídolo está dentro da tua casa, você não está conseguindo identificar. Então você identifica o ídolo. Tira essa paixão no coração em relação a coisa que está desonrando o próprio Cristo. Os cristãos precisam identificar. Não há ideologia neutra ou inofensiva. O Alistair McGrath ele diz: permitir que nossas ideias e valores tornem-se controlados por qualquer coisa ou pessoa que não autorizasse a autoridade revelada de Deus na Escritura é adotar uma ideologia em vez de uma teologia. Então a proposta dessa lição é, ao invés de você adotar uma ideologia, adote uma teologia. E qual a teologia que você tem que adotar? Aqui, coloca Cristo no centro. Só isso. Então, diante da esquerda e da direita, adote a teologia que coloque Cristo no centro. Resolveu a parada. O pastor saiu pela culatra, hein? Não, eu não saí pela culatra. Eu só não quero cair em um erro que muitos estão caindo. De fazer o povo de massa de manobra. Não estou dizendo que a nossa igreja é melhor que todas. Estou dizendo que nós aqui somos os bambam. Não, somos tudo comedor de arroz e piqui, outros de arroz baião de 2. Não. Eu só tenho muito medo. Eu só tenho muito temor de Deus em tentar manipular as pessoas. Sabe aquele discurso? Vamos para o Congresso para defender a família. O cara não está conseguindo defender a família nem da própria casa. Aí quer ir para o Congresso defender a família. A família do cara está toda desajustada, ele quer ir para o Congresso defender a família. Aí chega no Congresso, o primeiro convite que é feito para ele para assumir um grande posto, vai igual um cachorrinho. Sede de poder, sede de glamour, representatividade denominacional, ninguém tira isso da minha cabeça. Eu queria descobrir quem é a pessoa que cumpre o mandato de Deus para a política. A política é coisa linda, gente. O pessoal fala, Michel, você é meio ignorante, meio tapado pro lado da política. Eu falei, não, eu acho política uma coisa linda. Mas quem é o cara que cumpre o mandato de Deus para ser um político de verdade, de verdadeiro? Um mandato bíblico. Quem é essa pessoa que eu não estou enxergando, meu Deus? Que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Tenha misericórdia de nós. E muitas pessoas se tornam escravizadas por essas ideologias. Então vamos adotar aqui um sistema? Ideologia todo mundo tem. Para você não cair nesse erro idolátrico de dizer que aquela ideologia
é a salvação, adote a teologia. E qual a teologia? Cristo no centro de todas as coisas. O texto diz: leve o seu pensamento cativo ao Senhor. A igreja precisa estar munida e protegida contra as vãs e idolátricas esperanças que são apresentadas. A história do evangelicalismo no Brasil é muito complicada. Teve uma época que as igrejas pentecostais diziam que Lula era do demônio. O Lula ganhou, fizeram conchavo com o Lula. Essa é a política, tá, gente? O Lula ganhou, os caras fizeram conchavo com ele, porque quem está no poder, alguns líderes religiosos se unem a eles. O negócio é o poder, não é a proposta, é o poder. Depois o Lula virou do demônio de novo. Agora vamos se unir ao Temer. Aí tá lá, o mesmo líder que chamava Lula de demônio, se uniu ao Lula, depois largou o Lula e se uniu ao Temer. Quem é o próximo? É o próximo que subiu ao poder. Quem estiver no poder, eu vou me juntar a ele. Isso é a síndrome de Constantino, 313 depois de Cristo. Constantino pensou assim: vamos nos unir aos cristãos, porque eles têm força. Junta a força que nós somos com a força que eles são e vamos formar uma grande força. Aí a pergunta é: em que isto glorifica a Deus? O texto é bem claro, 2 Coríntios 10:5. O apóstolo nos remete ao conhecimento divino. Como identificar os desvios sutis e enganos das ideologias do mundo, sem ter um forte e fundamentado conhecimento de Deus nas Escrituras? O crescimento no conhecimento de Deus nos fortalecerá para que identifiquemos o que Paulo chama de fortalezas, sofismas, ou seja, uma falsa sabedoria que Paulo identificou. Paulo identificou que tinha alguns apóstolos, uns falsos apóstolos, que estavam levantando falsa sabedoria. O que são falsa sabedoria? Tiago vai explicar. Falsa sabedoria é a sabedoria que não contém a sabedoria divina. É uma sabedoria puramente humana. Humanismo. Paulo continua. Contra toda altivez. Paulo identificou que esses falsos apóstolos eles eram altivos. Todo pensamento que ousa se opor a Cristo Jesus é um pensamento altivo. Então, se eu adoto alguma ideologia e essa ideologia é contra o pensamento de Cristo, eu estou me tornando uma pessoa altiva, uma pessoa apaixonada por uma ideologia, arrogante, prepotente e atrevido. Paulo usa a palavra obediência, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o que é levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo? É levar todas as nossas ideias, os nossos motivos, os nossos desejos e as nossas decisões. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo é: os meus ideais são de Cristo, os meus motivos são de Cristo, os meus desejos precisam estar submetidos a Cristo, a minha decisão é em Cristo. Não é o melhor cenário político. Sabe como é que está sendo decidida a política no Distrito Federal e no Brasil? Com chavos partidários. Não, se esse se unir a esse, vão conseguir ganhar. Ultimamente aí, 2 líderes religiosos eram brigados, aí um líder se tornou candidato. Se estiver me ouvindo aí, segura essa aí, que é para você mesmo. Um deles se tornou candidato, eles eram inimigos mortais, porque um dizia do outro: esse cara aí tem problemas morais, não vou andar com esse cara não. Aí o indivíduo agora é candidato, agora vão ficar um amiguinho. Aí chega na igreja e diz: olha gente, a gente tem que resolver se perdoar, porque o amor... Kuma? Resolveram se perdoar por conta do poder. Por que não se perdoaram antes? Então,
A jogada política é nesse sentido. Se atentem a essas coisas. Se depender de mim, não ganha um voto. Se depender de mim, tá ferrado, tá perdido. Quase que eu falo palavrão aqui, misericórdia. Pastor não pode falar palavrão, não. Crente não pode falar palavrão. Mas essa, irmãos, é a jogada atual. Não, esse partido aqui, independentemente do que ele pensa, ele se junta com o outro, independentemente do que o outro pensa, porque esses dois vão ter poder. Não, o pior, uma grande denominação vai apoiar. Aí que eu tenho que tomar cuidado para não pecar mais do que eu já sou pecador. Meu Deus, onde é que a gente vai parar? A conveniência, irmãos. O problema todo hoje é conveniência. Por isso que nós, em vez de adotarmos uma ideologia, vamos adotar uma teologia, onde Cristo está no centro dela. Analise. Analise cada candidato, cada proposta. Eu quero extrair aqui algumas implicações práticas. Do texto, primeiro. Depois eu quero trazer algumas coisas sobre Calvino, Kuyper e a política. Esse livro organizado por Joel Bick, A Beleza e a Glória de Cristo. Aplicação do texto bíblico. Assim como Paulo teve que se defender contra falsos apóstolos, temos que colocar as ideologias sob a luz do Evangelho e adotar uma teologia e não ideologias. Falsos apóstolos, assim como as ideologias, muitas delas lutam contra a autoridade. As ideologias não são totalmente isentas. Esses falsos apóstolos aqui do capítulo 10 lutavam não somente contra a autoridade de Paulo, mas lutavam contra toda e qualquer autoridade. A autoridade maior é Cristo e sua palavra. A autoridade maior é Cristo e sua palavra. Quando Paulo diz, olha, leve todo o seu pensamento cativo a Cristo, Paulo está querendo dizer, a autoridade maior aqui não é minha e nem dos falsos apóstolos. A autoridade maior aqui é do próprio Senhor. E o Ray Pennings, ele diz o seguinte, uma política fiel exige discernimento do espírito da nossa época. São 4 implicações práticas também, conforme o Ray Pennings, falando sobre a cristologia na visão de Calvino e Kuyper. Kuyper foi um ministro holandês, um neocalvinista, um ministro holandês na Holanda. Uma política fiel exige discernimento do espírito da nossa época. Então, identifique qual é o espírito da nossa época. O que é pós-modernidade? Pós-modernidade é uma luta contra tudo aquilo que é autoridade. Principalmente a autoridade bíblica. Segunda, uma política fiel exige um entendimento de que as Escrituras têm algo a dizer, não somente a nós, homens, mas às instituições, a família, a igreja, o Estado, a política. Uma política fiel exige esse entendimento que as Escrituras têm algo a dizer. Terceiro lugar, o que é uma política fervorosa? Pastor, eu quero entender a política, eu quero entender, mas eu quero isso com muito fogo, com muita glória, com muita unção. Então sirva ao próximo. Quem quer uma política fervorosa? Uma fé pública fervorosa? Sirva ao próximo. Não tem algo mais fervoroso do que isso. Agora, entenda que isso não vai salvar o próximo. É aqui que está o toque de caixa. Porque na década de 70, as teologias da libertação, elas encararam servir ao próximo como a alternativa que eu tenho de salvar o mundo. Servir ao próximo não é necessariamente salvar as pessoas. Salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso é monérgico, vem dele, somente dele. Mas se você quer ter uma fé pública, uma fé política, sirva. Evangelizando e fazendo o que precisa ser feito.
e fazendo o que precisa ser feito. A pergunta é, quem é o político que está fazendo isso, que está servindo? Quem é? Está servindo os seus próprios ideais, está servindo os seus próprios interesses, está servindo a sua própria causa, está servindo a sua própria denominação. Esse é o problema. Então, a política fervorosa é significativamente diaconal. Marcos 10, 45, o que diz do nosso Senhor? Eu não vim para ser diaconado, mas para diaconar e dar a minha vida em resgate por muitos. Ou seja, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Em quarto lugar, uma política fervorosa entende seus limites e o seu lugar. Quais são os nossos limites? Os nossos limites é que nós estamos numa contemporaneidade que precisa ser estudada com cautela. Assim como em todas as épocas, outros ídolos se manifestaram em outras épocas, nós temos ídolos que se manifestam atualmente. Eles precisam ser desvendados. A luz do Evangelho precisa fazer parte disso. E ao invés de você adotar uma ideologia, Bolsonaro tem irmãos aqui que eu sei que vão votar no Lula. A minha intenção aqui não é de bater continência para todos os santos. Eu não quero beijar na mão de todos os santos aqui também, não. Eu tenho a minha postura. O que eu quero dizer é que a nossa postura é uma postura bíblica e teológica, e não ideológica. Cristo no centro. Sabe quando um jogador de futebol faz assim? Foi eu não. Eu defendi aqui em algum momento que você deve se abster do seu voto? Não. Analise. Analise tudo o que está sendo falado hoje. E tome cuidado só com uma coisinha. Só com uma coisinha. Olha aqui para mim. Social. As questões sociais, educacionais, igualdade econômica, isso não salva ninguém. Tá bom? Tome cuidado com a teologia da libertação, que coloca categorias como elementos salvíficos. O único que salva é Jesus Cristo. Cuidado com a tua evangelização. A tua evangelização ela tem que ter ação social. Mas saiba de que quem vai salvar a pessoa que você está evangelizando não é o pão que você está dando para ela. Não é a educação que você vai proporcionar através de uma ação social. Quem salva é o Senhor. Não transforme as suas ações como categorias salvíficas, como objetos de salvação. Educação é a base, mas não é a base para salvar o indivíduo. Foi provado no mundo que a melhor economia não é a economia igualitária. Foi provado que ela não existe. O rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre, não foi? É. Coloque Cristo no centro que você vai se dar muito melhor. E por último, irmãos, não briguem uns com os outros, por favor. Pode fazer pergunta, pastor? Pode. Agora eu vou desligar aqui para fazer pergunta, que agora que vai esquentar. Desliga aqui, irmão. Se eu não souber responder, eu não vou saber responder muita coisa, tem uns pastores aqui